E meus amigos do Rio Mafra Mix, bom dia para todos vocês. Estamos ao vivo aqui nos estúdios do Rio Mafra Mix para mais um ACI Conecta. Hoje temos o privilégio de receber conosco o gerente de Relacionamentos e Negócios da Cooperativa de Crédito Cívia, o Paulo César Zimmermann da Silva. E hoje vamos falar sobre coronavírus e as linhas de enfrentamento ao novo coronavírus. Paulo, seja bem-vindo ao Rio Mafra Mix, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no nosso espaço. Bom dia, Douglas. Bom dia aos conectados do Rio Mafra Mix, né? É uma satisfação, agradeço o convite a vocês e através também agradeço o convite da ACI, né? Que nos prestigia e dá esse espaço para a gente mostrar um pouquinho da nossa empresa, da nossa história. Ô Paulo, a Cívia é um dos mais novos espaços, né, de cooperativas de créditos aqui da nossa cidade, nossa região. É uma empresa, uma cooperativa nova, como nós falamos, e aí muitas pessoas ainda não conhecem ela. Então, eu queria que você fizesse uma abertura, uma exposição para nós, o que é a Cívia. Muito bem, então vamos contar um pouquinho da história da Cívia, né? Nós estamos aqui na cidade de Mafra, então, para atender a comunidade de Rio Mafra, né? Desde agosto, a gente fez a inauguração no dia 1º de agosto. Estamos finalizando, provavelmente esse mês a gente já fecha 500 cooperados, isso é um número bem bacana para nós, bem significativo, né? Contar um pouquinho da história, não diferente do momento que a gente vive atualmente. A Cívia também nasceu em 2008, tá? Ela tinha por nomenclatura SCR Cred, né? Que eram as letras de São Bento, Rio Negrinho e Campo Alegre. Ela nasceu naquele cenário da crise mundial econômica, né, das hipotecas, enfim, 2008. Mas por que ela nasceu? Naquele momento, os empresários tinham bastante dificuldade de acesso a crédito. Então, 11 empresários lá da CISB, dessas associações dos municípios vizinhos, se reuniram então para formar uma cooperativa. Olha só, né? Parece muito parecido com o momento agora. Então, vamos dizer assim, a dificuldade, eu acho que a gente molda essas iniciativas que vêm com o objetivo de ajudar a comunidade. Tá? Então, temos 11 anos, já a cooperativa tem 11 anos de história. Nós estamos inseridos no sistema AILOS, que é o sistema da Via Cred, com a nossa central em Blumenau, sistema já que passa de 70 anos de história, né? Hoje a gente tem, então, como estrutura para atender nossos cooperados, já somos 14 pontos de atendimento, 14 agências, né? Mais de 38 mil cooperados, isso é um número bem bacana, 233 milhões em ativos. Então, a cooperativa está forte, ela acredita muito na comunidade através do relacionamento próximo, né? Confesso que a gente tem, sim, um sonho, atender de forma financeira, mas de uma forma consultiva. Eu acho que é possível, além de conceder crédito, ajudar as pessoas, as empresas, para desenvolver e fazer cada dia melhor, né? Paulo, acho que a Cívia é uma grande empresa que surgiu de uma crise, e a gente vive em crise, né? O mundo sai de uma, levanta de outra. Quando a gente achava que estava tudo bem, veio essa nova crise e faz o comércio, o comerciante, os empresários se reinventarem. Para você, antes de pedir o crédito, o que é preciso o empresário, o empreendedor, as famílias, enfim, terem? Olha só, então, importante, nós somos cooperativas de pessoas voltadas às pessoas. Reforçar que a gente tem seguido todos os normativos, né, das portarias que o Estado, a nação e mesmo o município solicitam. Então, a gente está assim atendendo de forma que não dê tumulto, né? Nossos colaboradores estão protegidos, então, também para a proteção de quem vem no atendimento. Nós vimos falando, então, assim, a questão do crédito, ela é uma etapa numa retomada comercial. Acho que é bem importante a gente falar isso aqui, que é o momento de a gente pensar o que pode mudar com todo esse cenário, né? Como vai mudar? As interações pessoais estão mudando, nossa forma de fazer negócio e de produzir também vai mudar, né? Então, é importante assim, a empresa assim vai ter junto à cooperativa acesso, a gente vai dar orientação, e isso é importante, de todas as linhas, mas é importante a empresa fazer uma autoavaliação assim, tipo assim, o que é necessário fazer agora? Eu preciso melhorar a minha estrutura? Eu preciso, de fato, capital de giro, né? Como eu vou fazer vou multiplicar essa tomada de crédito? Porque é bem importante a gente começar a olhar um pouquinho para dentro também da empresa, né? E no sentido de que
crédito, sim, as pessoas e as empresas vão acessar, né? Mas quanto isso pode me trazer de retorno para a minha empresa e eu olhar de forma assim, puxa, ó, essa despesa eu posso melhorar, eu vou fazer uma gestão melhor da minha equipe de vendas, né? Vou fazer uma gestão financeira mais adequada. Então, assim, a cooperativa está à disposição para a gente conversar sobre o melhor projeto de retomada. Com certeza, é bem importante afirmar, o mundo, a partir de agora, vai ser diferente, ele vai mudar. Você estava falando antes ali ao vivo do salão de beleza, o cabeleireiro. Você chegava antes e estava aquela fila de homens, um esperando o outro para cortar o cabelo, né? Colocando pressão no barbeiro, porque todo mundo queria o seu cabelo e demorava. Hoje, os salões de beleza masculina estão trabalhando com hora marcada. Você chega lá, você é atendido dentro da hora que você marcou. Mudou. E como o salão de beleza, Paulo, acho que o comércio como todo mudou, né? Como que você está vendo essa mudança toda? E as pessoas... Se fala muito que aquele mundo que nós vivíamos lá em fevereiro não volta mais. A nossa normalidade, quando voltar, já volta num novo cenário. Como que você está vendo isso? Olha, é bem perceptível, né, Douglas, que nem como eu falei, as relações comerciais vão mudar. Como isso a gente também já vinha fazendo. Uma situação que acontece no nosso dia a dia são os agendamentos. Isso vai trazer a relação comercial para um momento muito individual, né? Do contato humano, da real importância de cada pessoa tem, mesmo para a gente fazer negócio. Tá? A minha agenda e a agenda da minha equipe sempre está aberta, a gente gosta muito de... Paulo, gostaria de falar sobre um projeto. A CIV é a sua casa, pode vir lá. A gente senta, conversa, bota no papel, e esse eu acho que é o maior ganho. Tá? Esses dias, por acaso, eu conversei com uma pessoa numa comunidade, estava ajudando uma comunidade, e ele comentou, vocês gostam de dar crédito. Dizem, não é só dar crédito, nós gostamos de ajudar as pessoas, né? Porque tem vezes que, quando a gente conversa sobre o projeto de cada um, a gente percebe que talvez não é a melhor forma de fazer. A gente nunca vai destruir um sonho, a gente está ali para apoiar e para que ele seja realizado. Mas talvez, se a gente fizer um planejamento diferente, talvez acessar uma outra linha de crédito. Entende? Então, assim... Não é só crédito e não é só sobre dinheiro. É sim sobre atender as necessidades e o sonho das pessoas. E eu acho que isso vai mudar. Cada um dá importância para aquela demanda, aquele momento. O agendamento vai ser uma constante na nossa vida. Para qualquer e para muitos serviços, né? Não vai ser diferente também para a instituição financeira. Bom, quais são as linhas de créditos hoje que a Cívia disponibiliza para os seus correntistas? Olha só, Douglas, então, assim, com todo esse cenário, então, a cooperativa, sim, se preocupa com essa redução da receita, né? A redução do faturamento das empresas, e mesmo até alguns com a sua redução de renda mensal, né? Mesmo para quem é empregado, talvez está perdendo emprego. Olha só, a gente está fazendo algumas situações que são paliativas. Nós estamos autorizando, então, a Cívia está autorizando a prorrogação de 3 parcelas do crédito já vigente, né, para o final do contrato. Então, a forma de dar um fôlego e esperar a situação normalizar. E de linhas de crédito, as linhas a gente continua atendendo no portfólio normal, né? Financiamento de veículo, microcrédito, apoio às empresas, a aquisição de imóveis, construção, que é uma linha que a gente tem bastante procura também, em razão do crédito, da carência ser bem bacana e a taxa de juros ser bem competitiva. Mas vamos falar um pouquinho do cenário, então, que as pessoas, talvez lá o empresário queira saber agora, nesse momento. Então, vamos lá, olha só, a Cívia, a cooperativa, faz todo o intermédio para linhas de capital de giro do BNDES. Tá? Mas é importante, assim, que o senso de urgência esteja bem adaptado a essa situação. Por quê? A gente coleta a documentação, envia para o BNDES e esse é um trânsito de que vai e volta, né? E isso pode, talvez, resultar numa demora maior para acesso ao crédito. Estamos falando de juros de 9% ao ano, né? Carência de 2 anos e 60 meses para pagar. Muito bem, esse é um cenário. Então, a Cívia vai ser um orientador e vai ser um acompanhante nesse processo. Muito bem, estamos falando de um juro de 9% ao ano. Mas nós temos uma parceria com a nossa Garante Norte, né?
Então, assim, que nos apoia numa linha de até 48 meses, com juro de 0,45 mais CDI. Isso aí vai resultar hoje, em função do CDI ter baixado bastante, em 0,8. Se eu pegar esse valor, esse juro e capitalizar, eu vou estar muito próximo ao BNDES. Talvez com um senso de agilidade muito maior, que talvez o que a empresa precisa agora. Tá? As questões formais, sim, a empresa vai ter que apresentar faturamento, isso é normal em todo o processo de crédito, né? Mas é importante sempre avaliar isso. Não simplesmente olhar, talvez, pela sigla, né? O BNDES. Talvez a gente tenha, com parcerias próximas, aqui a gente consegue atender esse empresário, né? Numa condição muito parecida e de forma muito mais ágil. Então, é importante ver muito o que a empresa está precisando e adequar na forma que eles realmente precisam, que ele realmente pode pagar. Tá? E nisso a gente está à disposição para discutir o melhor caminho. Tá certo, Paulo. E eu queria trazer um recado para você, empresário, que está nos assistindo, nos acompanhando. Olha, se você quiser trazer aqui para o Rio Mafra Mix, nesse espaço, o ACEI Conecta, o que você está fazendo aí no seu comércio para ampliar suas vendas, divulgar o seu espaço também, por que não? Esse espaço é gratuito e é dentro da ACEI Conecta, um espaço da Associação Comercial de Mafra. Então, se você quiser vir, entre em contato com a redação do Rio Mafra Mix ou diretamente com a Associação Comercial, aí com a sua gestora, a Viviane, e para agendar um horário para você vir aqui, contar um pouquinho para nós, para o Rio Mafra inteiro, a sua história, suas estratégias para sair dessa crise quanto antes. Ô Paulo, nós conversávamos também que as dificuldades da linha de crédito, as pessoas também, não, acho que não é uma particularidade de uma instituição ou outra, mas várias pessoas estão reclamando que vai buscar desse crédito, porque aí ela vê o governo falando lá na coletiva de imprensa, no noticiário da noite, que tem milhões e milhões de linha de crédito, ela vai para o banco e não consegue e fica naquela angústia, né? Um diz que tem, quando chega na ponta diz que não tem. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que a gente recebeu aqui na redação perguntando como fazer para sacar os R$600, né? Que é uma outra linha, uma outra situação, mas muita gente tendo dúvidas sobre isso. Eu acredito que lá no banco também, na cooperativa, vai muita gente em busca de informações. Acesso a essas linhas estão difíceis mesmo? Olha só, Douglas, é importante, o próprio cenário afeta, né, afeta faturamento, e ele traz para as empresas, falando num universo mais empresarial, numa situação atual que já converge em redução de faturamento, né? Foi possível assim observar em algumas demandas que a gente teve que o mês de março teve faturamento zero. Isso é grave, isso é gravíssimo, né? Então, do ponto de vista, beleza, do ponto de vista subjetivo, a gente desconsidera esse mês, porque entende que foi um cenário e isso é possível fazer. Por quê? Porque a gente trabalha com a média dos últimos 12 meses. O acesso ao crédito, na verdade, ele existe num sistema, num fluxo normal de dificuldade, né? Todos querem, o senso de urgência está muito grande. Então, é importante, sim, fazer isso por etapas. No acesso ao crédito, é bem importante constituir a parte formal, bem feita, com documentação, porque qualquer linha, BNDES, linhas da cooperativa, vai precisar a documentação mínima, né? Vamos ver aqui, talvez oferece a menor quantidade de documentação necessária, mas trabalhar por etapas. Análise da documentação, né? Segundo, então, a análise do resultado desse crédito para a empresa, o que isso vai ajudar, o que vai contribuir. A demora em si vai ser influenciada muito pelos fatores que essa análise vai sofrer, né? Seja a documentação talvez não tão em dia, né? O que é uma normal, isso pode acontecer e tal, mas é trabalhar talvez com um senso de urgência um pouquinho mais baixo para que realmente não gere um estresse. É importante ver assim, qual que é a necessidade urgente da empresa? Puxa, é essa. Então, vamos trabalhar muito focado naquilo que a gente vai resolver a curto prazo. Olha só, se for falar, puxa, agora, Paulo, vou acessar um crédito para investimento. É complicado, porque o momento, talvez... Mas qual é o investimento? É num novo canal de comercialização? Porque o cenário, talvez, assim, converge
Nós vamos retomar sim, a economia vai retomar e depende de cada um de nós, de cada empresário, da sua estratégia, né, de marketing, de venda, de gestão interna de custo. Então, ela vai retomar. Mas talvez agora o momento das ações e das demandas sejam paliativas. O que eu vou resolver que vai me dar mais resultado no curto prazo? Tá? Porque esse cenário talvez não é definitivo, né? E ele já, de certa forma, tem afetado muito o nosso dia a dia. Importante, toda a linha de crédito tem sim a sua formalística, vamos trabalhar com formalística e não burocracia, né? Mas é importante estar toda a documentação assim, trabalhar por etapas. Vamos fazer toda a etapa 1 primeiro, depois faz análise de crédito, liberação e registro da operação. Então, assim, importante, ter o tempo certo. Vamos sentar com nós, olha, é possível que demore tanto tempo. Então, isso é importante também para diminuir um pouco o senso de angústia, né? Que está tão evidente nesse momento que a gente tem passado, de dificuldade, as empresas têm, sim, apresentado redução no seu faturamento. Mas vamos lá, com fé a gente pode retomar esse crescimento aí e não vamos desistir. Tá certo. Para quem quiser continuar esse bate-papo com você, conhecer um pouquinho mais sobre a Cívia, né? Ter um conselho aí empresarial, como é que faz? Não te procura? Olha só, a gente está instalado no Alto de Mafra, né? Da Tenente Ari Rauen, 895. Não foi em vão que a gente se instalou ali, a gente queria estar muito próximo mesmo do bairro, Vila Nova, próximo do centro, mas sair um pouquinho desse, principalmente do trânsito, né, do caos do centro. Então, assim, a gente tem por vocação, está muito próximo do bairro, né, para que não tenha tanta dificuldade de acesso. Posso deixar meu contato aqui no Rio Mafra Mix. Então, assim, quem quiser conversar, venha conversar. Um primeiro projeto meu, de fato, é dar importância às pessoas, e não precisa nem ter conta. Pode vir conversar comigo para trocar uma ideia. Paulo, eu tenho um projeto, o que você acha? Eu, graças a Deus, tenho formação universitária, tenho pós-graduação, uma larga experiência em instituição financeira. Acho que eu posso contribuir muito. Tá? E agradeço já, Douglas, a Vivian, a Ju, da CI, lá, por ter permitido a gente falar nesse espaço, né? E estamos à disposição para o que precisar. Tá certo. Inclusive, parabéns para a Cívia por atendendo essa demanda do crescimento da Vila Nova e outros bairros também. E instalar, a sua instalação ali próximo ao bairro Vila Nova, muito estratégico e também contribuindo para o crescimento também do município de Mafra como um todo. Então, vocês estão de parabéns. Para nós finalizar o nosso bate-papo, queria que você deixasse o seu conselho final para os empresários, para quem está querendo buscar um crédito. Até porque uma frase que eu vi do presidente da República que me chamou muita atenção, ele falou essa semana sobre algumas medidas que alguém estava tomando. Falou: o remédio é bom, o remédio você vai tomar, está doente, toma remédio, você cura. Mas se o remédio vir em dose muito forte, né, pode matar o cidadão. O crédito também não é diferente, né? Se vir na medida certa, da forma que você pode pagar, ele vai ser um ajudador. Mas se vir muito demais, também pode ter um problema, né? Paulo, o que você aconselha os nossos empresários? Olha só, bem isso aí, né? A medida a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? Então, o crédito, sim, é sempre um paliativo, as empresas precisam, elas movimentam o seu fluxo de caixa por crédito. Nós vínhamos falando antes em off, né, que é importante também a empresa olhar o seu fluxo de caixa e entender se de fato aquele crédito vai conseguir encaixar nesse fluxo. Talvez pensar em alguma situação de ajustar o seu fluxo de caixa, então dar uma alongada no que hoje talvez já tem, né? Mas a gente não tem a fórmula perfeita. Cada empresa tem a sua realidade, então é importante sim vir de forma bem transparente, trocar uma ideia. Puxa, olha só, eu estou faturando tanto, e isso a gente está à disposição lá. Nós temos real interesse, né? Um genuíno interesse de poder ajudar. Que nem eu falei, Douglas, não precisa nem ser cooperado. As portas estão abertas lá e mesmo como uma oportunidade para a gente se conhecer. E a gente tem relatos muito positivos de pessoas muito felizes com o nosso apoio financeiro para sair do aluguel, né? Para melhorar na empresa, para fazer o seu fluxo de caixa. Então, dizer para os empresários que é importante nesse momento saber muito como está a sua empresa. Tá? Talvez no atropelo do dia a dia a gente não para e não faz essa análise. Mas sentam, né? Reúnam lá, talvez com sua equipe lá, normalmente são empresas familiares, se reúnam, olhar os indicadores da empresa. Então, assim,
conhecer de fato o que está acontecendo no dia a dia da empresa, ver qual que é o potencial dela assim, de endividamento e de investimento, tá? Qual o potencial dela de redução de despesa e de custo e como ela pode ser mais eficiente. Essa reflexão é natural e às vezes a gente tem que acontecer um cenário assim que nos faça fazer uma inflexão, uma análise do que a gente está fazendo, dar uma parada, né? Desacelerar e ver, puxa, mas como eu estou trabalhando? Está positivo esse resultado? Né? O balanço é positivo? Como eu posso melhorar? Tá? É olhar um novo mundo que vai ser de hoje para frente, tá? E nesse sentido a Cívia está à disposição, sempre que precisarem nos procurem, a gente está lá para ajudar no que for possível. Tá certo, Paulo. Eu agradeço de coração a tua vinda aqui no Rio Mafra Mix. Essa primeira rodada de entrevistas foi para falar sobre os enfrentamentos, né, frente ao novo coronavírus em relação à linha de crédito. Bom, a gente vai voltar com outros temas e também você já fica desde já convidado para retornar para a gente fazer um outro bate-papo, falar sobre outros temas também. Agradeço a sua vinda, um abraço todo carinhoso para toda a equipe do Cívia de Mafra e nos colocar à disposição sempre naquilo que vocês precisarem. Obrigado Douglas pelo espaço, né, e pela oportunidade. Quando quiser me chame, a gente está sempre à disposição para ajudar, contribuir, fazer diferente é um objetivo que cada um poderia ter, né? Tentar fazer diferente. Um abraço para a minha equipe que ficou lá dando suporte no atendimento e obrigado pelo espaço aí novamente. Tá certo. Ficamos por aqui, lembrando você que se você quiser vir aqui trazer a sua história de sucesso ou a sua estratégia de negócio, ou até divulgar a sua empresa, entre em contato conosco pelos nossos canais já costumeiros, redes sociais, Facebook, o Instagram, né, ou pelo WhatsApp do Rio Mafra Mix, ou diretamente na associação comercial, porque esse espaço é o espaço da ACI Conecta, um espaço destinado aos empreendedores de Rio Mafra. Nós ficamos por aqui. Rio Mafra Mix, muito mais que informação.